Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui em mais um dia de devocional, Manhã com Deus. E eu quero muito convidar você a estar comigo fazendo esse devocional. Hoje nós vamos estar lendo aqui 1 Samuel, do versículo... Perdão, é 2 Samuel, do capítulo 4, do versículo 4. E 2 Samuel 9, do versículo 1 ao 13. Nós vamos estar fazendo uma pequena reflexão. E a mensagem a qual Deus nos traz nessa manhã vai ser: Lodebar não vai paralisar você. Então eu quero muito trazer essa mensagem que pode ser uma resposta das tuas orações, que pode ser aquilo que você tem clamado, buscado, pedido ao Senhor. Então preste atenção na mensagem, preste atenção naquilo que Deus ele vai falar com você ao longo desse devocional, porque tem muita coisa que Deus quer passar para a tua vida. E nós precisamos estar atentos para ouvir Deus falar. Mas antes de entrarmos no devocional, vamos fazer a nossa oração? Vamos juntos? Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai, pelo teu cuidado que nos mantém, pelo teu amor que tem nos fortalecido em todo o tempo. Muito obrigada, Pai, por este momento de devocional Manhã com Deus, a qual esse projeto nasceu no coração do Senhor. E o Senhor tem nos proporcionado esta oportunidade de estarmos aqui, louvando, glorificando o seu nome. Pai, que a mensagem de hoje venha a ser conduzida por Ti. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, receber essa essência maravilhosa que há no Teu nome. Aprendemos mais de Ti, sermos direcionados pela Tua palavra e que o Senhor fale conosco, nos traga resposta e provisão sobre a oração que fizemos. Nos dê direcionamento através dessa palavra e que essa palavra ela possa impactar todas as pessoas que forem ouvi-la. Que o Senhor possa estar, Senhor meu Deus, meu Pai, indo de encontro com todas as vidas que precisam escutar aquilo que o Senhor nos direciona nessa manhã. E que essa palavra ela venha edificar vidas, transformar vidas, dar direcionamento, curar, alinhar propósitos e ser a boca do Senhor sobre nós. Espírito Santo, tenha total liberdade aqui para falar com o seu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Aleluia. Tem alguma coisa aqui? Deus é maravilhoso. Então vamos juntos, irmãos, fazer essa oração? Esse devocional? Então vamos estar fazendo a leitura de duas bases bíblicas. A primeira vai ser 2 Samuel 4:4, capítulo 4, versículo 4. E depois vamos estar lendo aqui 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. Glória a Deus. Então vamos juntos. O tema de hoje é: Lodebar não vai paralisar você. Lodebar, para os que não conhecem, é uma terra na Bíblia que se chamava Terra do Esquecimento. Então vamos falar daquilo que Deus mandou. Amém? Vamos começar lendo aqui a ferida que marcou essa história, que está em 2 Samuel 4:4, que diz assim. Perdão. Jonatas era filho de Saul e tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era de idade de 5 anos quando chegou de Jerezel a notícia da morte de Saul e Jonatas. Sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela, aquela criança caiu e ficou manca. O nome do filho de Jonatas, que é neto do rei Saul, se chamava Mefibosete. E a queda que ele levou aos 5 anos não foi culpa dele.
Mas essa queda mudou tudo. E talvez você também carregue em você feridas que você não escolheu carregar. Porque a gente não escolhe se machucar, a gente não escolhe levar dentro dos nossos corações traumas, situações que têm agregado a feridas que, por mais que nós tentamos cicatrizá-las, elas continuam ali. Dores que aconteceram no meio da correria da sua vida. Mas Deus, Ele não encerra a história de Mefibosete por causa da sua ferida, por causa da sua queda. Ele usa esse momento para mostrar graça sobre a vida dele. Então nós vemos que ele tinha 5 anos quando a sua ama, a moça que cuidava dele, soube da morte do rei Saul e de seu pai Jonatas. Desesperada, sabendo do decreto, aonde as pessoas que seguiam Davi estavam sedentas para acabar, para extinguir ali a geração de Saul, ela, com medo que acontecesse algo com aquela criança de apenas 5 anos, se apressou em fugir. E no meio desse se apressar em fugir, acabou levando o menino a uma queda. Uma queda que o deixou manco. Em outras linguagens, paralítico de ambas as pernas. Mas há algo que vai mudar o destino de Mefibosete. Porque ele já tinha sido destituído do trono. E a terra aonde ele foi levado era a terra de esquecimento. Mas vamos ver o que Deus tem para falar conosco. 2 Samuel 9, versículo 1. E disse Davi. Essa é uma pergunta que vai mudar o destino desse homem. Ele estava na terra do esquecimento. Mas no palácio houve uma pergunta que mudaria o seu destino. E disse Davi: ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com bondade para com ele, por amor a Jonathan. Jonatas, irmãos, ele tinha uma grande aliança com Davi de amizade. Davi amava Jonatas. Isso é falado na Bíblia. Eles eram muito amigos, eles honravam um ao outro. Eles tinham respeito um pelo outro. E enquanto Mefibosete estava vivendo lá na terra de Lodebar, na terra do esquecimento, sem expectativa, só pensando assim: aqui é o lugar que Deus me colocou. Lá no palácio, Deus movimentava céus e terras para que uma mudança acontecesse. O rei estava perguntando sobre ele. Deus, ele tem um hábito muito engraçado de lembrar de você quando você mesmo se esqueceu de quem você é. Pela ideologia, depois de Jonatas reinar, quem reinaria seria Mefibosete. Porém, Saul foi destituído do seu trono. Jonathan morto em batalha. E Mefibosete teve a sua história literalmente finalizada. Não havia mais sua descendência ali. Ele era o último da casa de Saul. E ainda estava manco. E foi levado a uma terra aonde o fim já estava decretado para ele. Mas a sua localização no dia de hoje pode ser a terra de Lodebar, a terra do esquecimento. Mas vamos ver o que Deus tem para falar conosco a respeito disso. 2 Samuel 9, versículo 4. E eis que está na casa de Marquir, filho de Amir, em Lodebar. Quem está lá? Mefibosete. Lodebar significa terra sem pastor, lugar sem voz, terra do esquecimento. Um lugar árido que simboliza o período da dor, do silêncio
e das limitações. E talvez hoje você olhe para o seu cenário e você descreva exatamente isso sobre o seu cenário. Juliana, hoje eu estou numa terra aonde é uma terra onde parece que Deus não me vê, aonde não tenho voz, aonde a situação se agrava cada dia mais, aonde o que tem determinado seja o fim. Um lugar onde eu estou olhando e observo as minhas limitações, onde as circunstâncias estão crescendo e parece que os milagres estão ficando para trás. Eu não vejo tais dias de glória, eu vejo dias de lágrima. As noites de dor têm durado há muito tempo. Talvez você esteja passando por essa situação, e não foi por à toa que Deus pegou você e disse: ei, liga o TikTok aí que eu tenho algo para falar contigo. E te trouxe numa live. Talvez você não me conheça, mas Deus não precisa que você me conheça para que Ele venha falar contigo. Deus, Ele não precisa de 12 meses do ano para que Ele mude sua vida. Hoje Deus marcou um encontro contigo nessa manhã, e Ele vai falar o que Ele precisa falar para você, e eu não vou me segurar. Aquilo que Deus mandar falar, eu vou falar. Então esteja atento, porque a voz do Senhor tem falado desde o início da mensagem. No lugar de silêncios e limitações, aonde Mefibosete via o fim da sua história, o rei mandava ir lá buscar. Nada, aprenda uma coisa, absolutamente nada, nem Lodebar pode impedir Deus de alcançar a tua vida e mudar a tua história. O rei mandou buscar Mefibosete, porque enquanto ele olhava para o seu cenário e falava: aqui é o fim, não tem como mudar minha história, lá no palácio alguém citava o seu nome. Só que a pessoa que falou sobre Mefibosete para o rei disse para ele: tem um descendente de Jonathan, e o nome dele é Mefibosete, mas ele é manco. Querendo mostrar para o rei que ele não tinha valor. Só que o rei não perguntou se ele tinha problema. O rei perguntou: eu preciso honrar um descendente de Jonas. Ainda há alguém dessa geração, dessa descendência? Há. A Mefibosete, manco, incapaz, sem estrutura. Alguém que para o mundo não tem valor nenhum, não vale nada. Mas Deus olha e fala: para você não vale nada, para você não tem capacidade, para você as limitações que ele leva em si já são o fim da história dele, mas eu falo uma coisa nessa manhã: manda chamar, porque precisa se posicionar no palácio, porque a dupla honra chegando sobre a vida dele. A promessa não morreu em Lodebar, ainda há grandes promessas para que eu possa realizar sobre essa vida. No lugar de incapacidade eu capacito, na onde estava escondido eu resgato e mando buscar, porque Lodebar não é o fim, foi só uma pequena parte da trajetória. Manda chamar, porque o palácio é o seu lugar e eu vou honrar. Eita glória, Senhor, aleluias. E o rei mandou buscar Mefibosete. Lá em 2 Samuel 9:5 diz: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Não é Mefibosete que vai até Davi, é Davi que manda buscá-lo em Lodebar. E assim é Deus conosco, irmãos. Ele vai atrás de cada um de nós e nos chama e nos levanta para restaurar. A identidade de Mefibosete estava ferida. Lá em 2 Samuel 9, do versículo 6 ao 8, diz: Mefibosete chega a se prostrar. E ele diz a Davi: quem é o teu servo para que o Senhor tenha olhado para um cão, tal como eu? Ele mesmo já tinha perdido a noção da identidade que ele carregava. Mas nessa manhã, Deus, ele lembra a identidade que você carrega, que é de um filho escolhido, que é de um filho próspero, que é de alguém ungido, que é de alguém que foi redimido, perdoado, transformado, edificado, que tem uma história sobre você, que antes mesmo de ser gerado já tinha um valor e um chamado sobre a tua vida.
Você pode esquecer a identidade que você tem em Cristo, mas se necessário for, dia após dia, Deus usa alguém para olhar para você e chamar ei e lembrar a tua identidade. Ele se vira ao rei e diz: como um cão morto. Ele se identifica como uma pessoa que já não tem mais uma história para continuar. Alguém que já tem um decreto. E o decreto é o fim, o decreto é a morte, o decreto é a escassez, o decreto é literalmente a morte. E é isso que Lodebar faz comigo, e é isso que Lodebar faz com você. A terra da dor. O inimigo ele usa para distorcer a nossa identidade, para diminuir o valor que há em você. Independente do que você passa, independente da sua situação, independente do status social, independente da sua conta bancária, independente da sua situação física, independente de qualquer coisa, irmãos. Nada pode mudar o decreto. Nada pode mudar o decreto. Juliana, mas eu era igual a Mefibosete, era saudável, olha como eu estou agora, adoecido, triste. Me encontrei em uma situação deplorável, complicada. Mas Deus não mudou sua identidade. Deus não diminuiu o valor que você tem. O propósito continua estando de pé, porque o propósito não está na sua situação bancária, no seu status social ou na sua identidade física. O que Deus tem pra tua vida está dentro do teu coração e há um decreto no céu que já foi assinado com o teu nome. E ninguém pode apagar ou impedir que você viva o extraordinário, a não ser que você mesmo decida isso. O inimigo tenta distorcer a tua identidade, tenta distorcer o teu valor, tenta esconder o teu propósito e te afastar daquilo que Deus chamou. Mas Deus manda chamar lá em Lodebar o teu nome é declarado no palácio. Deus fala: volta, porque ainda há propósito, ainda há promessa, ainda há vitória e eu vou realizar. Lodebar não é o fim, é apenas um pedaço daquilo que Deus tem gerado em você. Em Lodebar, o decreto é esquecimento. Mas no meio de Lodebar, o teu nome está sendo citado lá no palácio, nos céus, até em lugares que você nem imagina. E Deus está falando: eu vou honrar, eu vou fazer, eu vou transformar. Lodebar foi um lugar de testemunho e agora ele vai voltar e vai ser honrado. Porque não é porque está chegando no final do ano que não tem promessa para ser cumprida. É momento de se posicionar, porque o haja de Deus vai se cumprir mediante a um posicionamento. Mefibosete estava lá em Lodebar, na terra do esquecimento, e Deus o posicionou no palácio para cumprir propósito. Esse é o seu Deus. Você pode ter se esquecido da sua identidade, esquecido do propósito que Deus tem para tua vida, mas em todavia ele permanece fiel e ele não se esqueceu nem sequer de uma vírgula ou um ponto daquilo que ele fará sobre a tua vida. Eita glória, Senhor, aleluias. Eu sinto Deus nessa manhã. Jesus amado, é uma alegria que tem vindo dentro do meu coração aqui, ó, que dá vontade de pular, de gritar, não, é uma alegria muito extraordinária, irmãos. Deus está no meio de nós. Mas o rei não respondeu a esta fala de Mefibosete com insegurança. Porque a insegurança de Mefibosete não mudava o decreto do rei, que era honrar a família de Jonatas. E ele respondeu a Mefibosete com um propósito. 2 Samuel 9:7 diz assim: não temas, restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Irmãos, a mesa do rei é uma dupla honra que poucos, quase nenhum, tinha. E Mefibosete saiu do anonimato e voltou ao palácio e comeu na mesa do rei. Esse é o evangelho que nós temos que viver. Deus, ele é um Deus que restaura o que você perdeu e transformar de tal forma que você vai ter infinitamente mais daquilo que perdido foi. Não poderá nem ser tão comparado ao que você já viveu.
Deus, ele tira você de uma terra de esquecimento e de um cenário de vergonha. E Deus dá lugar a você na mesa. Mas não é qualquer mesa. Não é a mesa que te afronta, não é a mesa que fala mal de você, não é a mesa de picuinha. É a mesa do rei, é a mesa de honra, é a mesa do ágio do Senhor, é a mesa de cumprimento de propósitos. Deus, ele honra você. Honra a tua história sob a presença dele. Glória a Deus, Senhor, aleluias. O futuro que ninguém esperava foi o futuro que Deus colocou sobre ele. Lá em 2 Samuel 9,13 diz assim: morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Quem imaginaria? Um aleijado, sem perspectiva, aonde o decreto para sua descendência era a morte, era o fim. E não foi Davi que colocou esse decreto, foi o próprio povo. Aonde olhavam para ele e falavam: não precisa nem morrer, ó. Já é manco, capenga, xoxo, não tem nada. Vive aí, ó, uma vida de solitude, tendo que pedir esmola. O cara tinha uma descendência de rei, de reinado. E agora tá lá, ó, esquecido. Projeto falido. Mas Deus olha e fala: você olha por fora, mas eu vejo interior. Eu vejo o propósito. Pro mundo é projeto falido, mas fica tranquilo, porque Deus investe em você. Deus investe em você. E diz assim, 2 Samuel 9, do versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porque sempre comia na mesa do rei. E ele era aleijado de ambos os pés. A marca da queda continuava sobre ele. Eu quero que você observe isso. Mas agora a queda não definia mais seu destino. A marca ainda estava lá. O testemunho ainda fazia parte. Mas isso não definiu o destino. Aquilo que você passou não define seu destino. A dor que você tem sentido não define seu destino. As circunstâncias que falaram de você, as marcas do passado não definem o seu destino. Ele continuou manco. A história não fala que ele foi curado. Deus podia curar? Podia. Mas Deus não curou. Deus podia curar ele, mas Deus não curou. Ele continuava com as marcas do passado, mas agora elas não importavam mais, porque ele tinha dupla honra e estava sentado à mesa do rei. O passado era só uma história, porque o teu futuro foi marcado por transformação. Deus não precisava apagar a história para honrar o teu filho. Ele precisava apenas mudar o endereço espiritual. Qual era o endereço que parecia que seria para sempre? Lodebar. Mas sabe o destino? Para o homem era sempre Lodebar. Muita gente fala isso, né? Nasceu pobre, vai morrer pobre. Não tem mais jeito, não tem mais solução. É incapaz, já conheço, não vai ter como mudar. Aí Deus fala assim pra você: olham pra você e decretam o teu final porque te veem em Lodebar. Mas fica tranquilo, porque o destino que eu preparei se encontra no palácio. O destino que Deus tem pra tua vida não tá até o fim em Lodebar, tá no palácio. Tem um endereço novo pra tua vida. E Deus vai mudar cenários. Eu não tô falando de troca de casa. Eu não tô falando... Isso é muito além, irmãos. É o endereço espiritual. Olham pra você e falam assim, ó: a situação que tá não tem como mudar. E Deus, ele olha pra você e fala: fica tranquilo, porque quem muda a situação sou eu. Você pode estar no mesmo cenário se necessário for, mas eu mudarei histórias. Há decretos que o homem colocou dizendo: não tem mais jeito. Mas eu digo: eu sou a solução. Eita glória, aleluia! Maravilhoso Deus, Senhor, aleluias! O que Deus quer trazer para minha vida e para tua vida no dia de hoje, eu quero que você marque
isso na tua vida. Porque Deus, ele olha para você no dia de hoje e diz: sou eu quem te tiro de Lodebar. Sou eu quem te tiro de Lodebar. Esse é o seu Deus. Eu vejo Deus mudando histórias. Muitos acreditam que não tem mais esperança, não tem mais solução para você. E essa dor, ela determina o fim. Mas Deus te traz na manhã de hoje e te faz lembrar que o teu lugar não é em Lodebar. Porque Deus te deu um chamado, e esse chamado está escrito: coisas maiores. E você pode se encontrar num período de dor, onde você olha e fala: eu estou em Lodebar, Juliana. A oração não sobe mais, já busquei, já orei, já me entreguei e nada. Parece que nada muda, a situação só fica pior. Mas Deus te chama pelo nome e diz: não tema. Porque aquilo que roubado foi, eu restauro. E não será nem comparado àquilo que você perdeu. As suas quedas até aqui não anulam o meu propósito para contigo. A mesa é sua. A honra é sua. O futuro é seu. Porque quem escreveu foi Deus. Quem chamou foi Deus. Estava no anonimato. E Deus falou: vem. Você pode esquecer tudo. Identidade, propósito, destino. Mas Deus, ele te lembra. Porque as suas quedas não invalidam o que Deus escreveu para você. Não invalidam. A dor pode ter te marcado, mas a graça dele te marcou primeiro. Isso é forte, hein? A dor pode ter te marcado, mas a graça dele te marcou primeiro. Não foi por acaso que você caiu nessa live. Não foi por acaso. Eu faço várias lives há muitos anos. E Deus, nesse dia, fez essa live encontrar com você. No início da live, todas as lives eu oro e falo: Deus, direciona essa live para as pessoas certas. Porque há pessoas que se esquecem daquilo que Deus prometeu e precisam ser lembradas. E hoje Deus, ele teve um encontro com você, não é por acaso. Quando o teu passado tentar te prender, a partir de hoje eu quero que você se lembre: o rei que me chamou. Há um decreto sobre a minha vida e o decreto não é Lodebar. O decreto é o palácio, são coisas maiores, são coisas melhores. É o ágio de Deus, o efatá do Senhor sobre a minha vida. Quantas memórias difíceis, duras, sobre o momento das quedas que você passou. Memórias essas que te lembram sobre os traumas que você viveu, sobre as feridas que causaram em você, vierem. Eu quero que você declare sobre a tua vida, porque você tem autoridade sobre ela. A minha mesa não é na dor. A minha mesa é de honra, a minha mesa é no palácio. Lodebar não me cabe mais. Eu quero que você entenda que faltam 2 meses, menos de 2 meses, né? Para acabar o ano. E é tempo de se levantar da mesa que você está. Se preparar, se posicionar. Porque é uma mudança e uma novidade chegando sobre a sua vida. É tempo de sair do Lodebar e ir para o encontro do teu propósito.
Quando a vergonha tentar te culpar, que o seu coração, ele responda: a minha aliança foi feita com os céus e o rei já mandou me chamar. O inimigo tenta lançar sobre a sua vida: não vai dar certo, não vai dar certo, não tem mais jeito. E Deus está falando: tem uma mesa preparada, um banquete já preparado. Estou eu agora preparando você. É tempo de sair de Lodebar. É tempo de se levantar. É tempo de se preparar. Porque grandes são as coisas que eu tenho sobre a tua vida. E elas são coisas maiores. Você pensa de uma forma, mas o que tem Deus para você são coisas maiores. Lodebar nunca foi o destino total de Mefibosete. Foi só um capítulo da mesa dele, da vida dele. A mesa do rei era o lugar onde Deus te vê. O que você perdeu não será nem comparado, por mais que tenha restauração nessa história. Não será comparado. No meio do cenário de dor, Deus manda os anjos buscarem você. A resgate, a provisão chegando, a mudança chegando. E não é a terra que decretou isso, foi os céus. Você pode se encontrar inseguro, envergonhado, mas os céus declaram sobre a sua vida: tem mudança por aí. Deus vai devolver tudo o que foi tirado. E tem coisa que não vai voltar pra tua vida, que você talvez você esteja pensando assim: vai voltar tal pessoa pra minha vida. E Deus fala: o que eu tenho pra você é maior. E se pessoas forem voltar pra sua vida, será transformada, não vai nem ser comparada à pessoa que saiu. Você vai ter que reconhecer essa pessoa de tão mudada que ela vai estar. É tempo de honra. E o lugar é agora. Levanta, se posiciona, porque tem provisão chegando. E você precisa estar posicionado para viver essa mudança. Porque grande será. De Lodebar ao palácio é uma grande mudança. E Deus tem esses planos que são maiores sobre a tua vida. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Amém? Irmãos, até aqui Deus nos sustentou na palavra. E agora eu vou orar com você e encerrar essa live. E à noite, 10 horas, se você precisa de oração, 10 horas hoje é tempo de você vir. Deus mandou: posiciona-se. Tá em Lodebar? Levanta e posiciona-se. Hoje, 10 horas da noite, vamos ter oração. E o seu posicionamento pode mudar completamente o percurso da tua vida. Pode trazer à existência aquilo que para você não tinha mais jeito ou solução. Então hoje, 10 horas, eu chamo você para orar comigo. Vem. 10 horas por oração. Porque tem guerra que a gente não vai vencer gritando, berrando, esperneando, fazendo drama, se vitimizando. Tem guerra que só se vence de joelhos. E é de joelhos que nós vamos vencer o inferno. E levantar essa bandeira de vitória que no palácio já está nos esperando. Porque é tempo de tomar o lugar de honra que Deus nos preparou. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá? Senhor, eu quero lhe agradecer porque esta live, o que aconteceu nessa live? Essa live foi surreal. O Senhor nos falou sobre a mesa que está nos preparando. A mesa de honra, que só está nos esperando. Porque o futuro é teu. E grandes são os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Planos maiores do que sonhamos, esperamos ou almejamos. Muitos estão se encontrando na terra de Lodebar ainda. Mas hoje houve um decreto. Um decreto de mudança de destino. Lodebar não faz parte da nossa vida mais. Então, Senhor, nós nos levantamos, nos posicionamos no dia de hoje e lhe pedimos: Pai, nos tira de Lodebar. Porque Lodebar tenta ainda habitar dentro de nós. Vai curando, Pai, as feridas que Lodebar causou. Restaura, Senhor, a nossa identidade em Ti e devolva sobre nós tudo aquilo que perdido foi no meio do caminho.
O inimigo tentou roubar a nossa identidade, mas nós recebemos um convite nessa manhã, que é sentar na mesa que há no palácio, a mesa de honra que o Senhor colocou sobre nós. E eu declaro sobre as nossas vidas que é o tempo de propósitos serem restaurados, o tempo de mudança, o tempo de sermos marcados. Cura, Senhor, as feridas, restaura as promessas, repreende as limitações, e que tudo que perdido foi, que 10 vezes mais seja restaurado, porque não pode nem ser comparado àquilo que saiu da nossa vida. Devolva nossas forças, Pai, e tire a dor que Lodebar nos gerou. Nós aceitamos o convite de sentar na mesa do Rei. E estamos aqui dispostos a viver tempo de honra e restauração de propósitos, a qual o Senhor tem para nós. Porque a nossa história não termina em Lodebar. Há um palácio nos esperando. E antes do finalizar deste ano, teremos testemunhos grandiosos. Porque estamos dispostos e posicionados para viver. Tudo é para tua honra, tudo é para tua glória. E o dia de hoje está sendo marcado como um dia em que Deus começa a agir de forma extraordinária, até nas impossibilidades. Porque muitos olham e falam: é um projeto falido. Mas nessa manhã, o céu responde diferente e diz: eu invisto em você. E é tempo de colher aquilo que o céu semeou sobre a nossa vida, aquilo que o céu decretou sobre nós. É tempo de colheita, porque muitas foram as orações colocadas no teu altar, Pai. É tempo de cumprimento de propósito, porque nós sabemos que grande é o seu amor, grandes são os propósitos, e todos serão cumpridos, porque não foi o homem que prometeu, foi os céus. E nesta manhã nós cremos que os céus e o haja do Senhor já está acontecendo sobre a nossa vida, e será completo, porque o Senhor nos garante. O Senhor é fiel, e as promessas serão estabelecidas uma a uma sobre nós, e nós viveremos e veremos a bondade do Senhor para conosco nessa terra, e grande será o testemunho gerado, porque Lodebar não é o nosso lugar, o nosso destino é o palácio. Glória a Deus, Senhor, aleluias. E será para tua honra, e será para tua glória, porque tudo já está determinado pelo grande eu sou, e o haja de Deus se cumprirá sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluias, aleluia, Jesus, aleluias. Obrigada por este encontro que o Senhor nos marcou. Obrigada, Jesus, aleluia, aleluia, aleluias. Obrigada, Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor, aleluias. Obrigada, Jesus, aleluias, obrigada. Irmãos, eu finalizo a minha live por aqui. Até aqui nos sustentou o Senhor. Que essa mensagem de hoje, ela tenha marcado a sua vida. Mais tarde, lá para umas 10, 11 horas, essa live vai estar disponível, completa, lá no YouTube, também no Instagram. E o nome é o mesmo daqui. Se você não segue a gente ainda, já nos segue. Vamos estar postando muitas coisas aqui. Alguns trechos dessa live vai estar disponível aqui. E lembre-se, irmãos, a dor, ela não paralisa a tua história. O processo que você passou foi um testemunho para gerar milagres. Só continua. Pode orar. Não se trata de religião. Se trata de posicionamento. É a tua vida com Deus. Busca. Ora. E se posiciona. Não desista do seu sonho, não.
Se tem alguém que desacredita, deixa ele desacreditar. Você conhece o seu Deus. E não é sobre religiosidade. Não se trata de você olhar o que eu tô falando e falar, ah, tá, uma mensagem positiva no meu dia, uma motivaçãozinha pra viver. Não. Se trata de um decreto que o céu já colocou sobre a sua vida. E muita coisa precisa mudar. Então não escuta pessoas que não construíram nada. Sabe por quê? Porque elas não construíram nada. Quem não construiu nada perde o tempo tentando fazer você literalmente sair do teu propósito. Não construiu nada que quer te dar distração para que você não construa. Fica firme naquilo que Deus te mandou fazer. Tem um sonho, tem um projeto, vai, invista nele. Busque conhecimento para crescer e não desista. Frustrado é aquele que desistiu no meio do caminho. Mas aquele que tentou, se entregou e continuou, viverá. Querer é poder quando você se movimenta. Então não desista. Amém? Não desista. Se quiserem paralisar, que paralisem. Mas você continua. Porque são seus pequenos passinhos que te conduzirão ao extraordinário. E Deus vai contigo sim. Então não tema. E não dê ouvido à voz do opressor, porque só sabe apontar. Vão se levantar pessoas para dizer, não vai dar certo. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas um decreto tem sobre a tua vida. E Deus, ele diz, não tema porque eu sou contigo. Pro impossível, ele é a possibilidade. Na causa impossível, ele é o que ele é. Eu não preciso ficar explicando quem é Deus. Ele mesmo garante em ter um encontro contigo e mostrar quem ele é. Então não tema. Porque aquele que te chamou pelo nome já colocou um decreto. E o decreto é vitória. Lodebá não é o fim da tua história. É só uma pequena parte do seu testemunho. E Deus vai mudar muita coisa na sua vida. Apenas creia. Porque a Bíblia fala que o que nós precisamos para viver o milagre não é questionar, não é murmurar, não é levantar. Será? Talvez, eu acho. É crer. Para quem crê, tem milagre. Para quem murmura, há aceitação. Porque se eu sei que eu tenho um problema e eu preciso mudar, eu creio que ele vai mudar e eu vivo a mudança. Então não tema. Deus é contigo e Deus proverá. E em breve, eu creio em nome de Jesus. Porque eu conheço Deus que eu sirvo. Não tô falando pela religião, não tô falando por nada. Porque a gente não fala sobre religião aqui. A gente fala sobre Deus. Independente da sua religião, eu espero que você se sinta bem-vindo aqui para conversarmos sobre Deus. Daqui pra frente é Deus no comando. E eu creio que você voltará para contar seu testemunho. Mesmo que não volte, você vai lembrar. Nossa, a irmã falou naquele dia, e olha o que eu tô vivendo. Você vai lembrar. Porque quando Deus chama, e quando Deus fala, ele falou, tá falado. O achismo não muda o decreto dos céus. Então não esqueça disso. Deus te ama e vai dar certo sim. Deus é contigo. Deus abençoe. Até 10 horas para quem for vir na oração. E até um dia desses, se eu for te ver de novo. A próxima live Manhã com Deus vai ser terça-feira, às 5h40 da manhã. Terça-feira, porque a gente faz só durante a semana. Então essa semana foi segunda, quarta e hoje, sexta-feira. A próxima live Manhã com Deus será na terça-feira que vem, às 5h40 da manhã. E eu espero você. Amém? 10 horas da noite hoje tem oração. Vem por oração que vai ser bênção. Deus abençoe. Tchau, tchau.